Lições de um homem bem-sucedido baseado na história de Josué. Josué substituiu Moisés na tarefa de conduzir o povo de Israel até Canaã, a terra prometida. E a Bíblia nos mostra que Josué foi um homem bem-sucedido em seus propósitos. Antes, porém, Josué auxiliou a Moisés durante os 40 anos que o povo esteve no deserto, e teve em Moisés um líder e mentor como poucos tiveram na história. O primeiro relato a respeito de Josué está em Êxodo, no capítulo 17, no qual vemos que Josué era o homem em que Moisés confiava. Se analisarmos a Bíblia, veremos que as batalhas eram lideradas por Josué, tamanha era a confiança que já possuía de seu líder. No entanto, após a morte de Moisés, ficou um vácuo na liderança do povo de Deus. Talvez para o povo escolher alguém fosse uma tarefa um tanto difícil, mas Deus já tinha um escolhido e ele se chamava Josué. Sua missão não era tarefa fácil, pois conduzir um povo que andou errante pelo deserto durante 40 anos certamente foi um desafio. Mas liderar o povo de Deus ao cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, certamente também lhe trouxe muitas alegrias e satisfações. Deus sempre é fiel à sua palavra e, portanto, cumpriu de fato com suas promessas a Israel. É possível perceber que, apesar de passar muito tempo desde a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, a palavra dele ainda estava de pé. Ele não falharia apesar de seu povo ter falhado com ele. Veja que a promessa de Deus se cumpriu, conforme o relato bíblico. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Mas antes de tudo isso se cumprir, Deus fez promessas a Josué. A primeira foi a promessa de conquistas. Disse Deus: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Todo lugar que Josué pisasse a planta do seu pé, estando sob a direção divina, seria uma conquista para o povo de Israel. Para que isso acontecesse, Josué só teria que estar centrado nos propósitos de Deus, e a partir daí, liderar o povo de Israel para as conquistas. Essas conquistas não requeriam nenhum mérito próprio, mas apenas obediência, e certamente haveria o cumprimento da palavra de Deus. A segunda promessa foi a de cumplicidade. Deus disse: serei contigo, não te deixarei. Essa era a promessa de que Deus, o Senhor, estaria com ele, assim como foi com Moisés. Logo, não haveria o que temer, pois Deus estava garantindo pela sua palavra que estaria no controle de cada situação que ele enfrentaria. E de maneira alguma podemos inferir que Josué foi o líder bem-sucedido que foi devido aos seus próprios méritos, pois os relatos bíblicos nos mostram que o sucesso da missão depende exclusivamente da direção divina, sob a qual ele garante as conquistas. Ou seja, a bênção só é obtida se andar sob a direção divina. Da mesma forma, a presença de Cristo capacita seus discípulos a cumprirem sua missão. Se formos fiéis a Jesus, fazendo tudo aquilo que ele nos ensinou e deixarmos que ele nos guie, certamente ele estará conosco, e então não haverá o que temer. A Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo complementa dizendo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como percebemos, Deus fez promessas a Josué, mas não somente isso.
Deus também fez exigências a Josué. A primeira exigência era de que Josué tivesse coragem. Deus disse por diversas vezes a Josué: seja forte e corajoso. Deus exigiu coragem de Josué, e esse é um requisito muito importante e indispensável a todos aqueles que têm o propósito de fazer a vontade de Deus, pois ele se agrada daqueles que são valentes e corajosos a fazer a sua obra. Quando Deus diz: não temas, é a maior prova de que Ele está com os corajosos. A segunda exigência era de obediência à lei. Essa era outra exigência indispensável para cumprir com os desígnios de Deus e alcançar suas promessas. Assim como Moisés, Josué teve que cumprir com a lei na sua íntegra. Sem obediência e disciplina, ninguém pode alcançar as promessas de Deus. A terceira exigência era de meditar e praticar a lei de Deus. Deus disse a Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A ordem referente à palavra de Deus é para cumpri-la e ensiná-la. O estudo e aprendizado a respeito da palavra de Deus devem fazer parte da vida de uma pessoa a tal ponto de que as palavras sejam plenamente obedecidas, ou seja, não apenas faladas, mas praticadas. A indicação nesse texto é de que o sucesso de Josué está atrelado à presença de Deus, que o capacita para ler e observar a sua palavra. E isso é possível através de meditar. E o meditar é com oração e reverência. O salmista diz que o prazer do homem abençoado é meditar na lei do Senhor de dia e noite. Também é possível por praticar. Deus requer prática dos seus mandamentos. Para ter assim uma vida bem-sucedida, é necessário praticar os mandamentos do Senhor. Na vida, não é bem-sucedido aquele que tem saúde, beleza, riquezas e honras, pois de nada adianta ter uma vida recheada com essas virtudes, mas ser desprovido da presença e direção de Deus por não ter uma comunhão com Ele. Que possamos seguir a Cristo e conhecê-lo a cada dia. O exemplo dado por Josué mostra que seu sucesso não dependeu da beleza, riqueza ou alta posição social ou política, mas sim da fé, coragem, ânimo, disciplina e obediência à lei do Senhor.